Meus amigos, temos um campeonato. E que campeonato? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de Campeonato Brasileiro. Que Campeonato Brasileiro? A maior média de público da história do Brasileirão tem um dos melhores desempenhos coletivos dos últimos anos. E quando eu falo um dos melhores desempenhos coletivos, é que tudo isso acaba entregando um campeonato muito competitivo, muito bom, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Tem brigas muito emocionantes, brigas em aberto, algumas não pareciam que estariam abertas a essa altura do campeonato, mas estão, e com um nível de jogo muito lá em cima, né? Tem jogos bons na luta contra o rebaixamento, tem jogos bons na luta pelo título, tem jogos bons na parte intermediária da tabela, tem jogos bons que confrontam gente lá de cima com gente lá de baixo. Então o campeonato está muito bem distribuído e acho que a resposta do público está nos estádios quase sempre muito cheios. Porém, olhando a tabela, e aqui eu vou me permitir pegar o site do SofaScore, inclusive vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo, se você quiser baixar o melhor aplicativo de tempo real de estatísticas do futebol, 100% de graça, beleza? Para você acompanhar mapa de ação, estatística, comparar jogadores. Tem um recurso aqui que eu vou mostrar que é bem legal, para a gente entender o quanto o Botafogo caiu de desempenho no segundo turno, por quais razões, e como o Botafogo tornou o campeonato em aberto. Porque a gente olha, neste momento, mesmo com um jogo a mais, o mental do Botafogo já foi para o espaço, né? O campeonato passa agora a ser um campeonato de controle emocional. Assim, quem agora souber ajustar, me parece que vai levar, porque as equipes meio que deram uma estagnada ali. O Palmeiras deu uma crescida muito pelo elemento Endrick, o Red Bull Bragantino já vem numa crescente, o Grêmio oscilando levemente, mas se mantendo ali na parte de cima e contando com um Luizito Soares que faz um ano maravilhoso. O Atlético, é verdade, vem subindo, mas tinha muita gordura para tirar. Precisa observar como é que vai ficar esse Flamengo do Tite, mas, no geral, quem seria, de fato, o grande perseguidor do Botafogo agora? É o Palmeiras? O Palmeiras tem um jogo a mais que o Botafogo. É o Red Bull Bragantino? O Red Bull Bragantino é o único que depende só de si 100%, porque tem um jogo ainda contra o próprio Botafogo. Seria o Grêmio? É o Atlético? Então, assim, é difícil a gente desenhar por que o Botafogo deixou escapar. Foi porque tinha alguém dando seta ou porque a equipe de fato caiu muito de produção? Mas o que eu queria dizer aqui é Palmeiras com 59, Bragantino com 58, Grêmio com 56, Galo com 53, Flamengo com 53. Aqui você tem uma briga ainda. E você tem uma briga ainda porque o Botafogo permitiu, né? Se a gente olhar o retrospecto recente, são 3 derrotas seguidas, enquanto, por exemplo, o Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas, o Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias, o Grêmio vem de 4 vitórias seguidas, o Galo vem de 4 jogos sem perder, sendo 3 vitórias consecutivas, e o Flamengo tem as oscilações de 3 vitórias e 2 derrotas. Não fosse isso, o Flamengo também estava nessa briga. Quando a gente olha esse gráfico aqui, que é o gráfico de desempenho, a gente pode escolher, vai ver que o Botafogo é líder basicamente o campeonato inteiro, e começa a comparar com o desempenho dos concorrentes. Se a gente pegar o Palmeiras, que é o time que hoje está igual ali em pontuação, o Palmeiras ele já esteve próximo do Botafogo, como agora. Assim, ele já esteve ali namorando essa liderança em alguns momentos. Porém, nunca esteve tão próximo, empatado, e no momento em que o psicológico é todo do Palmeiras e não do Botafogo, né? O Botafogo viu a confiança se esvair, não conseguiu ver evolução do time. E quando eu falo que todo mundo já apresentou basicamente suas ferramentas, a galera que está agora brigando com o Botafogo, todo mundo já sabe como todo mundo joga. Quem teve elemento novo por agora conseguiu chegar, e o Botafogo não conseguiu ter esse elemento novo, né? O que ele tentou fazer foi a saída do Bruno Lage. Num primeiro momento pareceu ter impacto, o time deu uma estagnada tática, técnica e principalmente física. Acho que o Botafogo tem feito alguns segundos tempos muito abaixo, né? Contra o Palmeiras isso ficou evidente, contra o Vasco acho que isso ficou evidente,
Contra o Flamengo lá atrás, isso ficou evidente, né, com os gols do Bruno Henrique. Acho que ali começou, não uma derrocada, mas começou uma virada de chave negativa. E aí, se a gente for fazendo esse comparativo gráfico e pegar o Red Bull Bragantino, para mim, é quem teve o maior salto, tá? Se a gente pegar o campeonato mais ou menos aqui, a partir da virada do turno, o Red Bull Bragantino começa uma ascensão bem interessante, né? Ele vai chegando numa constância muito legal no time do Botafogo. Acho que de todos foi quem deu o maior salto olhando para o segundo turno. O segundo turno do Botafogo, ele é muito ruim em gols tomados, em gols marcados, em aproveitamento. A queda ela é vertiginosa, né? E muita gente acreditava já que essa queda fosse acontecer, mas acho que ela aconteceu no pior momento possível. Se a gente pega aqui, por exemplo, o Grêmio também, o Grêmio tem uma constância no campeonato, teve uma oscilação importante aqui, que foi, acho que, determinante para não estar mais colado na briga, voltou depois, continuou por ali, sempre esperando, né, para ver se o Botafogo falhava ou não, e agora ele esboça reagir de novo. Mas não tem como fugir de olhar para como o mental do Botafogo se esfarelou. E se esfarelou ali, acho que em jogos muito importantes. A derrota para o Flamengo, eu acho que ela é um ponto muito importante, né? O jogo contra o Cuiabá, eu acho que ele é um jogo muito importante para se observar lá na frente, caso o Botafogo perca o título. O jogo com o Palmeiras, é impossível que ele não seja citado. E aí o jogo do Vasco é consequência do jogo contra o Palmeiras, né? O Botafogo vai a São Januário numa pressão que, se você manejasse a tabela ali e olhasse um mês atrás, não era um jogo para o Botafogo chegar com tamanha pressão para ganhar. E o Vasco nem estava no seu melhor momento, né? Mas fez um segundo tempo muito bom contra o Botafogo. O Botafogo fez ali, acho que 15 minutos interessantes, mas depois a coisa se esvaiu. E aí, além do mental e do físico, é preciso olhar para esse Botafogo como uma equipe que tem mostrado pouca alternativa de modelo de jogo, de forma de jogar. E aí, tudo bem, o Botafogo chegou até a liderança e administrou o campeonato inteiro jogando dessa forma, porém, numa reta final em que, em alguns momentos, o time se viu na parede, obrigado a achar espaço em times mais fechados, em equipes que já não deram tanto campo para o Botafogo, o time não conseguiu, né? Contra o Vasco, foi clara a forma como o Vasco conseguiu anular as transições do Botafogo. Em algum momento do primeiro tempo até aconteceu, mas no jogo como um todo, o Botafogo não conseguiu imprimir essa verticalidade, esse espaço, essas transições rápidas, gerar espaço. E ao não gerar espaço, não gerou situação de gol. Não gerando situação de gol, a derrota veio e não conseguiu nem buscar o empate. Se olhar a tabela do Botafogo, ela é muito complicada, tem jogos bem embaçados contra Grêmio ainda, contra o próprio Red Bull, assim, tem jogos de nível alto. Alguns desses jogos o Botafogo pode ter o espaço que ele tanto gostaria, mas precisa ver o quanto ele vai ser agredido e o quanto ele vai conseguir resistir essa agressividade dos adversários, né? O Botafogo ainda vai pegar muita gente grande no campeonato, alguns desses confrontos quase que diretos hoje, né? Pela disputa pelo título. Então, assim, é tensa a situação do Botafogo, né? Se a gente olhar aqui especificamente a tabela do Botafogo, o Botafogo tem, na sequência ainda, Grêmio e Red Bull Bragantino, somente, né? Depois pega o Santos nessa luta louca contra o rebaixamento. O Curitiba, que é um jogo de relativo respiro, mas também não dá para prever. Cruzeiro na agonia e encerra contra o Internacional fora. Assim, é uma tabela muito embaçada. Nos dois próximos jogos, caso vença Grêmio e Red Bull, ele pode terminar essas duas rodadas grandão de novo, dependendo do que aconteça com o Palmeiras. E lembrando, tem o jogo atrasado contra salvo engano, contra o Fortaleza, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Lembrando, o jogo do Fortaleza é um jogo fora também, né? Mas é um Fortaleza que está aí, depois de ter perdido a Sul-Americana, ficou um pouco atordoado e tudo. O ideal para o Botafogo era ter pego o Fortaleza logo, né? Mas
Talvez pegue o Fortaleza recuperado ou pegue o Fortaleza morno ali no campeonato, não dá para prever. O fato é que você tem agora, nos próximos 5, 6 dias, o Botafogo podendo sair desse estrago mental para recuperar a confiança loucamente, porque se ele ganha do Grêmio, ele dá uma segurada em um dos possíveis concorrentes e recupera fôlego, e se ganha do Bragantino, ele volta a depender 100% de si do campeonato e tira a responsabilidade de um concorrente que dependeria só de si. Então, ninguém passa a depender mais de si, só o Botafogo. Então, é um recado também. Por outro lado, não ganhando esses 2 jogos é areia movediça bizarra, né? Então, assim, o Campeonato Brasileiro daqui para frente, ele é mais do que qualquer coisa um jogo mental. E aí, vamos ver quem é que está com a cabeça mais em dia.